Igreja? Amém. Amém. Podemos sentar. Feliz Dia dos Pais, né? Amém? Tem pai aqui que é pai 3 gerações. Os filhos, os netos e os bisnetos. Tem gente aqui que já é bisavô, né? E tataraneto, tem alguém que tem tataraneto aqui? Tataraneto ainda não, né? Mas bisavô já é, com certeza. O Manuel também, ó. O Manuel com aquela carinha de novo lá, já é bisavô, olha lá, ó. É? Vamos chegando nesse caminho. Glória a Deus. Eu vou trazer uma palavra à nossa reflexão nesta manhã. E que o Senhor trabalhou bastante na minha vida já. Essa palavra eu tinha já um tempo atrás preparado, e orando essa semana, estava a acontecer, a palavra veio no meu coração, e a palavra que fala sobre o agir próprio de Deus. Como Deus faz, como Ele trabalha, como Ele age. Quanto pelo menos eu, não sei você, mas quanto mais eu tento entender o agir de Deus, quanto mais eu quero entender, por mais que eu tente entender, menos eu consigo enxergar, porque Ele age de um modo próprio. Você está me entendendo? Não é que Ele cuida, e aí muitas vezes Ele está fazendo e eu não estou conseguindo enxergar. Eu não sei, o André, né? Cadê o André? Está lá. Essa canção de Emaús que vocês cantaram hoje, foi baseada naquilo que eu vou pregar ou não? Foi? Mas foi naquilo que eu fui pregar, naquilo que eu... Não? Porque eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Isso tem sido uma constante aqui, não é verdade? É ou não é? Cara, é uma coisa que eu fico admirado como Deus faz. Como Deus faz, como Deus age, uma coisa assim. Você não postou para ele novo texto, não, Mardi? Porque eu mando para ela o texto, né? Estava lá a referência de Lucas e tal. Aí eu falei, cara, eles estão fazendo aquilo que eu passei, né? Mas vou perguntar de novo para ver como é que é. Porque Deus faz do modo próprio dele. É lindo demais. E temos um exemplo bíblico que exemplifica isso, que justamente é os discípulos de Emaús. É um exemplo muito próprio, muito forte, como Deus age de um modo próprio, como Deus age de um modo invisível, e nós não conseguimos enxergar. Esse texto vai me mostrar que nós temos a tendência de traçar nossos próprios planos para o agir de Deus. Eu vou repetir. Nós temos a tendência de traçar os nossos próprios planos para que Deus haja. É verdade ou não é? Bom, eu dou a mão palmatória aqui, pode bater. Pode bater. Mas muitas vezes é assim mesmo. É como se, inconscientemente, nós estivéssemos dizendo a Deus, faz dessa maneira. Deus, o Senhor deve agir desse modo. Quantas vezes eu já quis ensinar a Deus a fazer alguma coisa? E continuo fazendo. Porque é humano você querer ver as coisas resolvidas, é humano você querer ver o agir de Deus e falar, Deus, faz assim, Deus, porque é o modo como nós queremos que Deus faça a ação dele. É como nós quiséssemos ensinar a Deus como ele deveria fazer. E nós fixamos, né, tanto em esperar que ele haja de determinada maneira, que ao agir diferente daquele jeito que esperávamos, nós não conseguimos ver Deus agindo naquela situação.
Isso é muito forte, isso é algo assim que nós temos que entender. É natural a parte humana, mas é sobrenatural o agir de Deus. É sobrenatural o modo que ele age do jeito que ele quer, como do jeito dele. E se ele age, ele é Deus. E se não age, ele continua sendo Deus. Mas ele está agindo, viu? Você não consegue enxergar, mas ele está agindo. Ele está agindo. É isso que eu quero trazer para a gente hoje aqui. Nós precisamos aprender a esperar pelo agir de Deus, sem nos prendermos ao modo de como ele vai agir, de como ele agirá. Eu tenho vivido isso nesses dias, com mais intensidade. Mas eu estou vendo algo que eu não conseguia enxergar, porque eu queria de uma maneira, Deus está fazendo de outra, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo do jeito dele. E tem esse episódio, que eu vou relatar aqui, do Emaús. Este episódio se deu após a morte e a ressurreição de Jesus. Quando 2 discípulos caminhavam tristes para Emaús. De onde eles tinham vindo? Eles tinham vindo de Jerusalém, olha a Bíblia, isso aí. Estão indo para Emaús. Então, estavam onde? Estavam em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, grave isso. Eles estavam em Jerusalém e estavam indo para Emaús. Eles não estavam vindo de outra cidade, não estavam vindo, sei lá, de Hebron, qualquer outra cidade, sei lá, diferente lá. Eles estavam em Jerusalém e vinham caminhar para Emaús. E eles estavam tristes, né? Eles estavam tristes, porque para eles não tinha acontecido algo que estavam esperando que acontecesse, não tinha acontecido. E o próprio Jesus aparece a eles, mas eles não puderam reconhecer a Jesus. Você já se perguntou por que eles não reconheceram Jesus? Vocês já se perguntaram por quê? Eu já. Por isso que eu estou pregando isso aqui hoje. Senão não estaria ministrando essa palavra aqui hoje. Por que eles não conseguiram enxergar aquela pessoa que caminhava com eles? Os olhos deles estavam fechados. Diz assim o texto em Lucas 24, 13 a 16. Naquele mesmo dia, 2 deles, quem? Daqueles que caminhavam com Jesus, que eram discípulos do Senhor, mas não eram apóstolos, eram discípulos, que conviviam com a comunidade. Estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, então não é tão longe assim. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais sejam? A morte de Jesus, a situação de como aquilo foi feito, todo aquele acontecimento, eles iam conversando sobre aquilo. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aparece a eles. Se aproximou e ia com eles. E o texto bíblico diz, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Opa! Estavam impedidos de o reconhecer. O que impedia aqueles discípulos de verem a Jesus? O que impedia-os de reconhecer que aqueles que estavam andando com ele naquele momento era Jesus Cristo? O que impedia?
Você nota que o texto diz que os olhos dele estavam impedidos de reconhecer. Eu parei para ver o porquê. E eu tenho um sentimento, eu tenho algo a falar com vocês sobre isso. Durante muito tempo, eu achei que Jesus não quis que eles o reconhecessem. Muito tempo eu pensei que Jesus Cristo não quis deliberadamente se mostrar a eles. Ou que ele estivesse, já com o corpo glorificado, com o corpo que seria parecido como na volta de Jesus Cristo para buscar a igreja, mas não. Que ele estivesse diferente depois da ressurreição. Mas o fato é que não ocorreu nenhuma coisa nem outra, ao meu modo de ver. Por quê? Que diferentemente Jesus não estava tão diferente assim no seu aspecto físico, porque quando ele aparece aos discípulos, aos outros discípulos, ele mostra até mesmo as cicatrizes que ele tinha. Da ferida que lhe fizeram no lado, como também dos cravos nas mãos e nos pés. O corpo ressuscitado era o mesmo em sua aparência. Mas aqueles discípulos não conseguiram enxergar. Aí o texto diz, Jesus já conversando com eles, o texto diz ainda, versículo 17 até o 21. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, porque estavam no caminho de Jerusalém para Emaús. Então, estamos saindo de Jerusalém. E para eles, Jesus também estava saindo, aquela pessoa, Aqueles cidadãos também tinham saído de Jerusalém. E que sendo o único, ali, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. Aí Jesus pergunta para eles assim: quais? Quais? Jesus tem um modo próprio de trabalhar. Jesus já tinha resposta, você sabe que Jesus já tinha, mas é como ele faz. A mesma coisa ele perguntou para o cego aquela vez: cego, você quer o quê? O que quer que eu te faça? Cego, que eu volte a ver, que eu volte a enxergar. Ele perguntou: quais? E explicaram. Preste atenção aqui. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, preste atenção nessa frase aqui agora. Ora, nós esperávamos que fosse, ou vou repetir, ora, esperávamos que fosse. Isso fez toda a diferença. Esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas tudo isto, depois de tudo isto, é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles estavam tristes, abatidos, e Cristo, naquele momento ali, se faz alheio e lhes pergunta: por que estavam com semblantes daquele jeito? Na resposta que dão, a gente percebe que eles tinham uma expectativa em relação a Jesus e que a crucificação tinha arrebentado com eles. Eles tinham uma expectativa diferente de Jesus.
Muitas vezes nós temos expectativa diferente de como Jesus age, de como Jesus é. Nós temos expectativa que nós criamos na nossa mente, colocamos no nosso coração, e quando aquilo sucede de modo diferente, nós ficamos tristes e abatidos. Os judeus, em geral, esperavam o Messias que se manifestaria como um general de guerra e os livraria do domínio dos romanos para estabelecer seu próprio reino. E quando Jesus morreu com aqueles dois, o sonho, a esperança de que aquilo pudesse vir a acontecer. E eu te pergunto, quantas vezes mataram os teus sonhos? Muitas vezes as situações foram criadas, derrubaram você, estraçalharam você, colocaram você ali no chão, abatido, destruído, triste, decepcionado, até mesmo às vezes com o próprio Deus. Porque você esperava que fosse acontecer algo e não aconteceu. Ou se aconteceu, aconteceu diferente daquilo que você previa e que você queria. Essa é toda a diferença. Tanto que isso é verdade, que uma vez ali, os seus discípulos, Tiago e João pediram que quando Jesus Cristo se assentasse no trono da sua glória, que eles pudessem sentar-se um à direita e outro à esquerda dele. Que trono de glória é esse que eles estavam se referindo? Eu entendo que também é o trono físico de Jesus como rei dos judeus. Não apenas na eternidade, mas aqui na terra. Eles tinham uma expectativa do reino físico, e que queriam sentar ao lado do rei, queriam ser ministros do governo de Jesus. Um queria ser o chefe da Casa Civil, né? E o outro queria ser um cargo importante também do governo aí. Queriam estar do lado do homem, ó, coladinho ali, ó. Um do lado, outro do outro. E é isso que muitas vezes acontece. Que Cleópas e seu companheiro demonstram claramente essa frustração com essas palavras. Esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. O que eles estavam dizendo, a realidade, é que achavam que através de Jesus Cristo viria a redenção física de Israel. Viria o término do jugo romano para a implantação do reino de Jesus Cristo, do reino de Deus, na realidade, onde Jesus Cristo seria o rei físico deles. O rei como Saul foi uma vez, como Davi foi, como os outros reis também foram em Israel. Era essa a expectativa deles. Mas fazia 3 dias que estava morto, ou seja, esperavam que fosse, mas não foi. Esperávamos que fosse, mas não foi. Eu trago isso para a minha vida, eu trago isso para a sua vida. Quantas vezes nós esperávamos que fosse, mas não foi. Esperávamos de um jeito e não aconteceu. Essa expressão, esperávamos que fosse, ela é a chave. Eles tinham expectativa de como Deus ia agir. Expectativa própria deles, mas Deus agiu de modo diferente do que eles esperavam. Esperavam o reino físico, e Jesus estava cuidando de implantar no reino celestial, da redenção de pecados de toda a humanidade e estabelecer o aspecto espiritual do reino. Este foi o propósito de Jesus Cristo, vindo como homem. Deus como homem e Deus como Deus que ele era. A implantação de um reino espiritual. E este retorno de Jesus vai estabelecer este aspecto do reino. Mas a primeira vinda de Jesus, ele reflete
esse aspecto da implantação de Jesus Cristo na terra para a implantação do reino espiritual. Chegará o dia que irá acontecer, mas não foi dessa vez que Jesus tinha aparecido para eles. Virá o dia ainda em que Jesus Cristo reinará nesta terra. Amém, igreja? E nós reinaremos com Ele. Amém, igreja? Mas não foi naquela época. Eu estou falando aqui como esperança que fosse. E vai ser em nome de Jesus. Porque é bíblico, está escrito na palavra. E eles estavam com a ideia fixa de que ele agiria daquele jeito, mas não foi. Eles achavam que a morte de Jesus Cristo na cruz tinha sido uma vergonha, uma derrota. E eles não conseguiam imaginar Deus no controle dessa situação. Nós, seres humanos, temos essa tendência de ver um lado e não enxergar como Cristo age do outro modo. Porque eles esperavam de um jeito, aconteceu de outro. Estou batendo muito forte nisso. Porque eles não podiam ver até então o que Deus estava fazendo de modo diferente de que eles haviam pensado. Quantas vezes eu, na minha ignorância, eu não pude ver Deus agindo, porque eu não vi Ele agir do jeito que eu queria, mas Ele estava agindo do jeito dEle. E depois Ele se revela, tá? O melhor ainda vai chegar, o melhor ainda está por vir. Calma aí. Amém? Mas não era aquele momento, não era aquilo que estava acontecendo. Assim também é comigo e com você. Nós fantasiamos, nós criamos na nossa mente, no nosso coração, como Deus vai agir, criamos nossas hipóteses de como faríamos se nós fôssemos Deus. O que eu faria se eu fosse Deus? Fazemos nossos planos, fixamos nas nossas ideias, e quando o Senhor age diferente, não conseguimos vê-lo em ação. A gente não consegue ver. E eu estou tomando para mim essa palavra, e para você também. Eu estou começando verdadeiramente a desistir de ensinar Deus a fazer alguma coisa. Está entendendo o que eu estou falando? Eu estou aprendendo a desistir de ensinar Deus a fazer alguma coisa. Eu quero continuar, mas eu tenho que aprender a desistir, eu não posso mais. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer. Eu não tenho que ensinar nada a Deus. Mesmo às vezes que a gente não faz verbalmente orando, né? A gente faz nos nossos pensamentos. Nós fazemos. E nós fixamos tanto naquele jeito, tanto naquela maneira, de que seria a única forma de Deus agir. Como aquilo que a gente colocou no nosso coração, que nós fantasiamos, seria a única forma de Deus agir. E aí, eu não reconheço Deus operando do jeito que Ele quer. Naquele momento eu não consigo. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar que Deus está operando na nossa vida de um jeito próprio, o próprio agir de Deus. O agir, né, invisível de Deus. Mas muitas vezes, como aconteceu ali com aqueles discípulos, nós não podemos ver o agir de Deus porque realmente Deus o ocultou. Como aconteceu com aqueles dois, por causa que eles tinham expectativa. Mas há momentos em que nós nos excluímos da possibilidade de ver, porque ficamos presos ao que esperávamos dele. Mas veja bem, foi só depois que Jesus explicou biblicamente o que deveria acontecer com Cristo e demonstrou pela sua conhecida forma de
partir o pão, que os olhos deles se abriram. Oh, glória. Quando a gente, Jesus está caminhando com a gente, está do nosso lado, mas nós não conseguimos enxergar, apesar do nosso coração palpitar, do nosso coração arder, nós não conseguimos ver Deus ao nosso lado, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas expedições e até mesmo nas nossas derrotas. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona, somos nós que tiramos as nossas mãos das mãos de Deus, somos nós que impedimos o agir de Deus, porque nós ficamos cegos pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos, por tudo aquilo que nos afasta de Deus, e quando Deus continua do nosso lado dizendo, ei, eu estou contigo, olha para mim, reconhece que eu sou o teu Senhor. Aconteceu aquilo com aqueles discípulos de Emaús, no caminho de Emaús. Eles estavam impedidos pelo modo próprio deles enxergarem. E quando Jesus se revela a eles verdadeiramente como será, aí eles não mais esperam o general de guerra, mas o Cristo ressurreto e ressuscitado, o Filho de Deus voltando e levando o povo para a eternidade junto a Ele. Os olhos se abriram, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus começou a explicar para eles o que estava acontecendo, aí Jesus mais na frente, Jesus vai revelar a eles mais na frente, aqui no versículo mais para frente aqui, estamos caminhando, Jesus começou a explicar, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. 24, 27. Jesus começou a falar dele. Jesus começou a falar dele. E aí, no momento em que Jesus começa a falar, né? Aquele coração deles se aqueceram. E eu senti isso na minha própria vida. Eu senti isso muitas vezes, meu coração se aquecendo, meu coração sendo encharcado. Quando eu esperava que Deus agisse em circunstâncias negativas na minha vida, aparentemente negativas, em momentos que eu estaria agindo, ele agia de forma diferente do que eu esperava. Ele agia diferente do que ele fazia. Eu estou falando de mim e deles também. É como se fosse uma cegueira espiritual para não enxergar Deus trabalhando, que não permitia que eu enxergasse Deus trabalhando comigo. Por quê? Conceitos errados, fantasiosos, não estou dizendo que é pecado agora não, estou dizendo expectativas de Deus agir, expectativas de como Ele faria. Mas assim como foi com esses discípulos, o Senhor também começou a falar comigo já há muito tempo e vem falando, né? Me começou a entender, me fazer entender mais a palavra e as maneiras diferentes dele agir. E meus olhos estão se abrindo cada dia mais para poder reconhecer que nas horas em que ele parecia não que ele estivesse comigo, ele estava agindo a meu favor, e foi exatamente assim com os discípulos. E aconteceu, a palavra de Deus diz aqui, 24, 30, 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aleluia. Os olhos deles se abriram, depois que eles entenderam todo o propósito real de Cristo, que eles entenderam aquilo que o Senhor estaria fazendo, e como Ele fez, os olhos deles se abriram. Eu quero dizer, os seus olhos também vão se abrir, quando Deus revelar a você o que Ele está fazendo na sua vida, e por que Ele está junto a você. Você não ficará sem resposta, você não ficará sem direção,
Você não ficará sem ter algo que possa guiar. É o Espírito Santo que vai falar com você. É o Espírito de Deus que vai conduzir você. Nós estamos no caminho da jornada de chegarmos à Nova Jerusalém, mas muitas vezes nós podemos estar indo para Emaús, mas Deus dizendo, ei, volta para cá, o teu caminho é para a Nova Jerusalém, não é para Emaús. E na hora que eles souberam daquilo ali, a palavra diz que abriram-se os olhos e o conheceram. E eles começaram dizendo para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Ei, ore, 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 ore. Ainda que você não veja Deus agir, seu coração vai arder com a presença dEle. Seu coração vai arder, porque Ele está contigo, ainda que você não veja o agir, ainda que você não esteja vendo Jesus Cristo naquela situação. Ele está junto de você, e o seu coração vai arder pela fé, e você vai adentrar na presença dEle cada dia mais. Porque a palavra, e diz, nos falava, e quanto nos abria as Escrituras, leia a palavra. Leia a palavra, ore. Ore, leia a Bíblia, leia a palavra, estude, aprenda. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, ou seja, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia. Ei, o Senhor quer cear com você. O Senhor quer que você pare, que o Senhor o convide. A palavra de Deus diz aqui, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia mais para longe. Versículo 28. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Mesmo que você não esteja vendo Jesus Cristo, convide Ele para ficar junto a você. Convide Ele para cear com você. Convide Ele para dormir com você. Convide Ele para continuar a jornada com você. Porque seu coração vai arder com a presença dEle. Você vai poder enxergar depois o que Ele fez em todo o processo que você está passando nesta hora. Coloque a tua vida na presença do Senhor. Aprenda que na nossa jornada podemos passar por esses momentos como esses discípulos passaram. Mas que em toda a nossa jornada, Ele vai continuar conosco. Ele vai caminhar conosco. Ele vai. Nós precisamos andar pela fé. Nós precisamos ter pensamentos mais altos e não podemos compreender muitas vezes a multiforme sabedoria e a pluralidade das respostas que Jesus traz em apenas uma circunstância. Nós somos limitados pela nossa maneira de pensar em como Deus deveria agir. Nós somos limitados. Nós não conseguimos vê-lo. Mas em tudo isso eu quero destacar para você que está aqui, nós estamos já acabando a palavra de louvor, pode subir. Destacar é essa enorme e indizível, não consigo dizer e expressar, essa diferença que há entre a nossa forma de pensar e a de Deus em sua multiforme e infinita sabedoria. O agir de Deus, próprio de Deus, sempre será invisível aos nossos olhos.
sempre será invisível. Quando não o vemos agir, não quer dizer que não esteja agindo, estou concluindo a palavra. Quando não compreendemos o que ele está fazendo, não quer dizer que ele não esteja fazendo. Quando não compreendemos, vou repetir, quando não compreendemos o que ele está fazendo, não quer dizer que ele não esteja fazendo. Essa é a chave, é a conclusão dessa palavra. Esperávamos de um jeito, ele faz de outro. Mas quando nós não vemos agir, não quer dizer que ele não esteja agindo, não esteja fazendo. Quando nada à nossa volta parece refletir a sua presença, não quer dizer que ele te abandonou. Ele não te abandonou. Ele não me abandonou. Ele está agindo. Assim como ele já agiu muito tempo na minha vida, está agindo de novo hoje. É um agir próprio, um agir invisível de Deus. Eu creio que ele está agindo. Eu creio que está agindo na tua família, na tua casa, nos teus filhos, no teu trabalho, nos teus negócios, na vida dos adolescentes. Ontem lá em casa foi lindo o batismo ontem. 7 vidas. Foi lindo. Foi ou não foi quem estava lá ontem? Nós nunca experimentamos um batismo como aquele. Nunca. E nesse tempo todo de igreja, nunca experimentamos um batismo como aquele ontem. Ele entrou para a história da igreja, ele entrou para a história da minha vida, ele entrou para a história de quem esteve presente lá. E você também, de uma forma indireta, porque você paga o preço por esta igreja. Nosso coração palpitava de alegria. As pessoas não queriam ir embora. Todos queriam ficar lá. Olha, e acabou lá por volta de quê? De 1h da tarde, não foi? Aí aquele lanchinho que está ali atrás, foi aquilo que, foi os cestos que sobraram dos peixinhos e dos pães, que você comeu hoje aqui. Deus fez, Deus continua fazendo. Deus, Ele é soberano. Nós temos que andar na presença dEle com o coração dedicado e sincero, e nós vamos provar o melhor de Deus na nossa vida. Ainda que não esteja experimentando hoje, está passando por lutas, por decepções, por traições, por coisas que as pessoas fizeram na tua vida, ou estão fazendo no passado, no presente, ou possam fazer no futuro, não importa. Ele está com você e vai fazer por você. Porque Ele te ama, Ele morreu na cruz por amor a você, Ele ressuscitou por amor a você, e Ele vai continuar agindo a seu favor, no modo próprio, no modo invisível. Ele está abençoando a sua jornada até a Nova Jerusalém, não mais a Emaús, não mais a própria Jerusalém, mas caminhando a tua jornada para Nova Jerusalém. Eu posso ouvir um amém aí? Amém. Vamos colocar de pé. Pode cantar para mim. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos e
a tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Pai amado, nesta hora, Senhor, nós preparamos a casa. Preparar a casa é preparar a nossa vida para te encontrar. Preparar a casa e perfumar a casa é consertar os nossos erros, é admitir que somos falhos, é admitir, Pai amado, que muitas vezes o pecado bate a nossa porta e entra. Mas pelo sangue de Jesus, agora eu profetizo sobre tua vida, que toda maldição, que toda arma forjada contra a tua vida, contra a minha vida e contra esta igreja, já está destruído, derrotado pelo sangue de Jesus. Oh, nada vai nos tirar da tua presença, como foi ministrado aqui, tem sido ministrado. O Coliseu, os leões, as lutas, as batalhas, nada vai impedir o teu agir nas nossas vidas, na vida da igreja. Nós declaramos que nós somos vitoriosos pelo sangue de Jesus, lavados e remidos para a honra e glória do Senhor. Você é um vaso de honra, você é um vaso de honra. Ei, purifique a tua vida, arruma o teu vaso, traga o teu vaso, pede para o Senhor fazer de você então um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo, cheio de óleo, de unção e de presença. Oh glória! Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Queremos ungir você, abençoar sua vida. Vem aqui à frente, sai do seu lugar. E quem tiver oferta de dízimos para entregar, pode colocar aqui também, mas independente disso, vem aqui, queremos orar com você. As crianças estão subindo agora já? Então vamos ver as crianças primeiro, né? Senão vão ficar muito impacientes aqui. Amém? Gente,